sempre pause o vídeo, leia, responda e depois acompanhe a resolução e o gabarito. Então, essa questão temos lá 3 esferinhas A, B e C, onde A e B são fixas e C vai encostar uma hora em A, depois em B, depois em A, depois em B, até que ela não mais vai atrair. Por que ela vai atrair? Por que eu sei que vai encostar em A primeiro? Como ela está positiva, ela vai repelir do positivo, então ela vai se atrair com o negativo. Então, primeiro passo, A vai atrair em C. Então, inicialmente, A com C, então tem menos 12 nanocoulombs mais 12 nanocoulombs. Isso chama conservação da carga. Então, uma observação. O princípio da conservação da carga sempre diz que a soma, isso aqui chama somatório, é um Mzinho com a pontinha, que quer dizer que a soma de todas as cargas antes é igual à soma das cargas depois. Então, sempre tem que preservar isso. Então, nós temos menos 12 mais 2, menos 10 nanocoulombs. Lembrando que esse nano, Nzinho, vale 10 a menos 9. Então, a soma antes era menos 10. Como as cargas são iguais, eu posso simplesmente dividir por 2. Então, vai dar menos 5 e menos 5 para cada, tendo antes e depois com menos 10. Se eu ficar agora com menos 5, a gente vai observar, ó, menos 5 aqui é mais. Então, essa que é móvel, ela vai querer fazer a atração com a daqui. Então, eu vou encostar agora C com B. Então, menos 5 nanocoulombs mais 7 nanocoulombs. A soma eu tenho 2. Então, quando eu pôr junto, vai ficar 2. Como são duas esferas iguais, 1 para cada. Então, agora nós ficamos com menos 5, 1 e 1. Então, negativo e positivo vai atrair novamente. Então, eu vou encostar A com C novamente. Menos 5 com mais 1, menos 4. Como são iguais, divide novamente por 2. Menos 2 e menos 2. Então, ficou menos 2 e 1. Novamente, negativo e positivo, atração. Menos 2 mais 1, menos 1. Como são duas esferinhas, divide por 2. Menos meio e menos meio. Então, tivemos no final menos 2, menos meio. Como são todas negativas, a C não vai atrair nem a de A e nem a de B, finalizando o exercício. Então, nós vamos ter mais a atração. Lembretezinho, nano 10 a menos 9. Então, vamos entender o que seria um equilíbrio estável e instável. Então, imagina uma situação que fica mais fácil de ver dessa forma. Então, ó, imagina, tem uma rampinha, a bolinha tá aqui, você pode dar um peteleco, ela vai e ela sempre volta, então ela sempre vai fazer o movimento e terminar aqui. Isso chama equilíbrio estável. Agora, o instável, ele está parado ali no momento, mas qualquer peteleco, qualquer coisa que acontecer, ele vai sair e não vai voltar mais. Então, uma observação que a gente sempre tem que lembrar: o sinal da carga é para saber se a força de atração ou repulsão. Na fórmula, usa apenas um módulo. Então, nesse exercício, nós temos lá as carguinhas a uma distância A. Então, se eu pegar aqui a carguinha daqui, todas estão positivas. Todas. Então, nós temos que a força é K, que é o 9 vezes 10 a nona, a carga de um, a carga do outro é a distância. Então, nesse caso aqui, nós temos que a carga 1 vai fazer na carguinha aqui uma força 1 de repulsão, porque é positiva com positiva. Da mesma forma, a carga 2 vai fazer também uma força 2, porque, e vai ser detalhe que vão ser iguais, porque toda a carga, a distância, é tudo a mesma coisa. Então, o que vai acontecer? No meu eixo X, essas duas cargas vão estar segurando exatamente essa aqui no equilíbrio, então por isso que ela seria exatamente essa aqui, ó, equilíbrio estável. Mas se essa aqui tivesse feito uma força um pouquinho inclinada, essa bolinha simplesmente poderia descer ou subir, que nada ia estar segurando. Então, seria um equilíbrio instável. Então, inicialmente,
estável e no outro instável. 3. Para quem não lembra lá da matemática, qual é a cara de um gráfico com o inverso do quadrado, da distância que é o quadrado? Uma sugestão. Pensa o seguinte, sempre K, Q1, Q2 vai ser uma constante. CT, toda vez que vocês verem isso, quer dizer constante, é um jeito que eu abrevio. Então, vamos supor que essa constante, para facilitar a minha vida, é 100, como se fosse 100%. Então, eu vou descobrir qualitativamente o gráfico. O que é qualitativamente? A cara dele, não com o valor numérico. Então, eu vou descobrir que a aparência do gráfico é essa, com as continhas que eu fiz. Mas, por isso que eu falei qualitativamente, a aparência dele é esse, mas os valores não são, porque eu supus ali que era 100. Então, sempre eu vou supor que K, Q1, Q2 é 100. Então, inicialmente, eu vou pôr uma distância 1, depois 2, 3, 4 e 5. Então, vou calcular. 1 ao quadrado, 1, 100 dividido por 1, 100. 2 ao quadrado, 4, 100 dividido por 4, 25. Então, sempre vai reduzindo. 100 dividido por 9, 11. 100 por 16, 6. 100 por 25, 4. Então, dado esses valores, quando a distância for 1, a força é 100. Quando a distância for 2, a força vai ser 25. Quando a distância é 3, a força é 11. E assim respectivamente. Então, 100 está com 1, 2 está com 25, 3 está com 11, 4 está com 6 e 5 está com 4. Então, a gente vai achar essa alternativa. 4. Então, vamos tirar os dados. Só esperar ela fixar. Então, inicialmente, ele falou que tem uma distância de 20 centímetros, gera uma força de 0,3. Então, a gente não precisa transformar, porque a resposta também está em centímetros, não deveria. A força, a nova força vai ser 0,06. E a distância nova eu quero saber. Observa que ele não te deu os valores da carga, porque ela permanece a mesma. Então, eu vou escrever duas vezes. Força igual a K, Q1, Q2 sobre D. A diferença é que aqui vai ser um D', que é o que eu vou achar. Então, concorda que eu posso falar que K, Q sobre Q, Q1, Q2 são iguais? Então, eu vou isolar, tá vendo? Esse D vai vir pra cá, então ficou FD ao quadrado. Da mesma forma, vem pra cá, porque aí eu posso falar que K, Q1, Q2 vai ser sempre igual a ele mesmo, gerando isso. Detalhe, essa é uma forma de fazer, tá? Mas podem fazer de outras formas também. Então, substituindo a força 0,03, a distância 20, depois a nova força 0,06 e a nova distância, que vai ser também ao quadrado. Então, o que eu fiz? Simplifiquei essas casas com essas. Então, ficou 3, 20 ao quadrado, 400, e o 6 passa dividindo. Se eu fazer essa divisão, 3 por 6, simplificar por 3, vai sobrar 2. 400 por 2, 200. Por que dessa raiz? Quadrado passa como raiz. Só que sem calculadora, como a gente calcula? Então, nós temos o seguinte, que raiz de 200 é a mesma coisa que 100 vezes 2. Raiz de 100, 10. Raiz de 2. Isso é padrão, tá? Que normalmente se usa muito raiz de 2. É 1,4. Então, se eu fizer 10 vezes 1,4, 14 centímetros.